Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e faltando alguns dias para a prova do Enem chegar, eu estou disponibilizando diariamente no meu Instagram várias questões dos assuntos mais cobrados no Enem e sempre abro uma enquete perguntando para a galera qual foi a questão mais difícil dentre essas que eu disponibilizei naquele dia. No dia seguinte, eu venho aqui e faço um gabarito comentado dessa questão que foi votada como a mais difícil. Ontem eu botei questões sobre um dos assuntos sempre cobrados na prova. O contexto colonial, a presença europeia aqui na América. Isso tem aparecido quase anualmente e dentre as questões que eu coloquei lá, a votada como mais difícil foi essa que eu vou botar na tela aí agora. Uma questão do PPL de 2011 que eu vou resolver com vocês, dando algumas dicas já para a prova a partir dessa resolução. E no final, eu vou te dar uma palavra para você ter na tua mente e pensar em uma boa parte das questões sobre o período colonial que já caíram na prova do Enem. Então, de um período de mais de 300 anos de presença europeia aqui na América, eu vou te falar uma palavrinha para você lembrar e com certeza acertar várias das questões que já caíram. Mas antes, vamos resolver essa questãozinha. Se liga só. Eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente precisa fazer numa questão do Enem é ler o enunciado da questão, descobrir o que a questão quer de você e depois sim você faz uma leitura do texto, já analisando, já interpretando e buscando informações que te ajudem a responder. Então vamos lá, direto para o enunciado. O escritor português Luís Vilhena escreve no século XVIII sobre um tema recorrente para os homens da sua época. Seu posicionamento emerge de um contexto em que... Então a gente tem que ver qual é esse tema que está sendo falado no enunciado, para depois a gente falar de qual contexto emerge o posicionamento desse escritor. Século XVIII, já sabemos que estamos em um contexto colonial, vamos aprofundar um pouquinho para ver do que ele está falando. Vamos no texto. O título do texto é Como Tratar os Índios. Então você já percebe que o texto vai abordar essa relação aí entre europeus e indígenas, que eu já te digo, é o tema preferido do Enem quando a gente pega esse contexto colonial para analisar. E aí o texto diz assim: a experiência de 300 anos tem feito ver que a aspereza é um meio errado para domesticar os índios. Parece, pois, que brandura e afago são os meios que nos restam. Perdoar-lhes alguns excessos, de que sem dúvida seria causa a sua barbaridade e longo hábito com a falta de leis. Os habitantes da América são menos sanguinários do que os negros da África, mais mansos, tratáveis e hospitais. Eu deixei marcadas algumas coisas já no texto para a gente tentar pegar a essência do que está sendo dito. Se liga só, vamos só nas marcações. A aspereza é um meio errado para domesticar os índios. Olha isso, domesticar os índios. Você já está percebendo qual é o tema que está sendo abordado por esse escritor. Depois ele fala assim: perdoar-lhes alguns excessos que seriam causa da sua barbaridade e longo hábito com a falta de leis. Quer dizer, eu não posso ser áspero para domesticar os índios, eu tenho que perdoar os excessos deles, porque eles têm uma tradição de serem bárbaros, de não seguir nenhum tipo de leis. Percebam o olhar que está sendo colocado por esse escritor nesse relacionamento com os indígenas. Agora a gente vai lá e lê mais uma vez o enunciado. O escritor escreve no século XVIII sobre um tema recorrente para os homens da sua época, essa relação com os indígenas. Seu posicionamento, o posicionamento dele sobre a domesticação, palavras dele, esse posicionamento emerge de um contexto em que... Bom, vamos ver a letra A. A letra A diz assim: o índio, pela sua condição de ingenuidade, representava uma possibilidade de mão de obra nas indústrias. Gente, século XVIII, a gente está falando de indústria aqui no Brasil? Não estamos falando de indústria aqui no Brasil, século XVIII. Eu não preciso nem pensar no que está antes da vírgula, porque esse finalzinho da frase já nos serve para descartar completamente essa alternativa. A letra B fala assim: a abolição da escravatura abriu uma lacuna na cadeia produtiva, exigindo dessa forma o trabalho do nativo. Gente, século XVIII não tem abolição da escravatura no Brasil, não rola. Já podemos eliminar a letra B e deixá-la para lá. Letra C. O nativo indígena, estereotipado como um papel em branco, deveria adequar-se ao mundo do trabalho compulsório.
Percebam como é que essa letra C ela já parece um pouquinho mais interessante. Ó. O nativo estereotipado como um papel em branco. Ó, aqueles caras eles têm uma longa história de barbaridade, de vida em barbárie, eles têm uma longa história de vida sem leis. Percebam como é que existe um olhar que essencialmente ignora a cultura indígena por aqui e entende que essa galera viveu sem leis, viveu em barbárie. Então, será que essa galera não é vista por esses colonizadores como um papel em branco onde eu posso chegar e colocar as minhas ideias que são superiores? Guarda essa letra C aí, vamos ver a letra D. A escravidão do indígena apresentou-se como alternativa de mão de obra assalariada para a lavoura açucareira. Gente, escravidão indígena sendo alternativa para mão de obra assalariada para a lavoura açucareira, vários problemas nessa alternativa, né? A começar pelo fato da lavoura açucareira tradicionalmente não usar de mão de obra assalariada, usar essencialmente de uma mão de obra escrava africana. Então essa letra D também está furada pra gente. Vamos ver a letra E. A escravidão do negro passa a ser substituída pela indígena, sob a alegação de os primeiros serem selvagens. Essa letra E, ela tenta de certa forma te confundir, porque no final do texto do Luiz Vilhena se fala assim: os habitantes da América são menos sanguinários que os negros da África, são mais mansos, tratáveis e hospitais. Então esse finalzinho do texto pode tentar te induzir ao erro de você marcar que os primeiros, os negros, seriam mais selvagens que os indígenas. Só que, gente, século XVIII não existe essa substituição de mão de obra. Ainda que o autor fale o que ele falou no texto, não existe no século XVIII essa substituição da mão de obra escrava africana por uma mão de obra escrava indígena. Não rola isso. Então não tem como a gente marcar a letra E. Por isso, a gente fica mesmo com a letra C como gabarito. O nativo indígena, estereotipado como um papel em branco, deveria adequar-se ao mundo do trabalho compulsório. Vocês que estão por aqui devem se adequar a esse mundo que nós estamos trazendo, que é um mundo naturalmente superior ao mundo de vocês. Pelo menos essa era a visão que esses caras tinham naquela época. E resolvendo essa questão, a gente pode chegar naquela palavrinha que eu disse que resumia muito das questões que já apareceram no Enem sobre o período colonial. Faltando poucos dias para a prova, o período colonial ele dura mais de 300 anos. Revisar isso tudo é quase impossível, então você me pergunta, o que eu olho na correria, o que eu olho sem muito tempo? Eu te diria para você olhar com muito carinho, com muita atenção para uma palavra. E essa palavra é etnocentrismo. Se você pensar nessa relação portugueses, europeus de forma geral e indígenas como uma relação etnocêntrica, você consegue responder uma boa parte das questões que já apareceram no Enem sobre esse período. O Enem gosta muito de tratar sobre esse olhar europeu que entende a sua cultura como uma cultura superior. Esse olhar europeu que olha e deslegitima a vida dessa galera que estava por aqui. Esse olhar que olha e não compreende a vida dessa galera que está aqui como uma vida diferente, mas compreende essa vida, essa cultura como algo inferior àquela que eles estão trazendo de lá para cá. Então, se a gente olhar para a maior parte das questões que tratam sobre o período colonial, a gente vai perceber que uma boa parte delas aborda essas relações etnocêntricas. É claro, já caiu questão de revoltas separatistas, já caiu questão de mineração, já caiu questão de economia açucareira, sim, mas de um período de 300 anos, faltando alguns dias para a prova, se eu quisesse que uma palavra ficasse na tua cabeça para você levar essa contigo para o domingo, dia 17, eu gostaria que essa palavra fosse a palavra etnocentrismo. E que você, lembrando disso, você conseguisse refletir sobre essas relações europeus e indígenas em um contexto colonial e assim você possa chegar mais perto de acertar questões que abordem esse período na prova do Enem. Ainda hoje no meu Instagram eu coloco mais questões sobre outro tema sempre cobrado e amanhã eu venho aqui com um gabarito comentado da que vocês votarem como mais difícil. Espero que esteja ajudando a ganhar um pouquinho mais de confiança nessa reta final, a acalmar um pouquinho o coração e ter certeza de que no fim das contas vai dar certo. Um abraço, até amanhã!